Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Muito bem, estamos aqui para falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, sou a professora Andréa Grzybowski. Estamos na nossa primeira aula para o concurso do Banco do Brasil. Vamos fazer uma análise inicialmente conceitual, vocês vão perceber que ela é um pouquinho mais densa por conta dos conceitos que a gente tem que trabalhar aqui. Aqueles que estão acompanhando pela apostila podem verificar que tem vários artigos de conteúdo, mas não precisam se assustar, porque eu estou justamente aqui para traduzir esse material, ou a grande parte, aquilo que mais vai ser cobrado de vocês no concurso, tá? Então, eu vou ver se eu aprendo a lidar com isso aqui, tá? Ó, tô aprendendo. O primeiro conceito trazido pela lei que nós temos que identificar é o conceito de consumidor. Ele está no artigo 2º do CDC, tá? Então, vejam só. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor dispõe o conceito de consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, aqui nós temos duas informações fundamentais que eu quero que vocês anotem, porque isso pode ser cobrado. Primeiro, consumidor pode ser pessoa jurídica? Sim, tanto pode que está escrito aqui, não é? É só ler o que está escrito aqui. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Ok. Mas a pessoa jurídica que adquire algum produto para revender é consumidor? Não. Por quê? Eu preciso ser o destinatário final. Eu posso ser uma pessoa jurídica que comprou, ou sempre comprou cadeiras, não é isso? Então, as cadeiras eu utilizo para a prestação do serviço. Então, eu sou consumidor de cadeiras enquanto sempre, porque eu comprei, adquiri o produto não para revender, mas para utilização. Aí sim eu sou destinatário final. Agora, se eu fosse uma empresa comerciante de cadeiras, se eu comprasse essas cadeiras para revender, eu não sou destinatário final. Então, essa é a primeira ideia de ser consumidor. Eu tenho que estar adquirindo ou utilizando um produto ou serviço como destinatário final. E aí eu posso ser, então, pessoa física ou jurídica. Ok? Tranquilo? É o conceito mais fácil, da lei. Consumidor, portanto, é o fim da cadeia econômica. É aquele que tem a necessidade do produto ou do serviço e o adquire para o seu uso. Claro, gente, vejam, principalmente nós, meninas, nem sempre adquirimos algo que realmente precisamos. Às vezes nós queremos, não necessariamente precisamos, e às vezes adquirimos tanto daquele material que acabamos muitas vezes nem usando uma coisa ou outra. Não, imagina, né? Isso não acontece. Não? Então, isso quer dizer que não somos consumidoras? Obviamente que não, porque a ideia é eu querer o produto, adquirir e ele estar disponível para o meu uso, independentemente se eu vou usar ou não. Isso não tem a ver com a lei. O que a lei diz é que o consumidor é o fim da cadeia econômica, é esse que compra para a utilização, e não para revenda ou transformação. Ok? Bom, e aí tem-se duas características do consumidor. Todos nós consumidores somos, primeiramente, vulneráveis e somos também hipossuficientes. Por que que nós somos vulneráveis? Bom, teu celular, por exemplo, você estava na linha de produção, aliás, você sabe onde é que ele foi fabricado, para começar, Primeiro que, a princípio, você não vai saber onde ele foi fabricado. Se você souber onde foi fabricado, você estava lá acompanhando a fabricação dele, você sabe que tipo de componente foi colocado ali, se é algo de qualidade ou não, não temos como saber. Mesma coisa um automóvel, mesma coisa até a construção de um imóvel. Então, a partir do momento que nós, consumidores, não acompanhamos a construção daquilo que nós adquirimos, nós estamos vulneráveis, porque eu não sei que tipo de produto foi utilizado e se isso vai ser um produto bom ou não. Então, por não acompanhar a linha de produção, obviamente que somos vulneráveis nesse sentido. Eu não sei o que foi colocado ali, como é que foi construído isso.
Além disso, além de sermos vulneráveis, nós somos hipossuficientes, tá? O que quer dizer esse palavrão aqui? Lembrando que hipossuficiente é com H, tá? Fica bem mais bonito escrever com H. Hipossuficiente é aquele que reúne condições econômicas desfavoráveis. Gente, nós estamos falando aqui de grandes empresas. Estamos falando de valores absurdos de dinheiro. Então, infelizmente, nos comparar a uma grande empresa, uma Coca-Cola da vida, por exemplo, não tem nem como, pelo menos eu não tenho como me comparar com o patrimônio e com o volume, né, de dinheiro que a Coca-Cola movimenta. Então, eu sou hipossuficiente. Eu estou em desvantagem em relação a eles. E eles têm muito mais condições de pagar advogados, de pagar peritos, enfim, para resolver as questões relativas ao consumo. Então, são essas duas ideias. Eu não estou lá no momento da fabricação e eu não tenho a mesma condição financeira, econômica que eles têm, ok? Bom, para se utilizar o CDC, há a necessidade, portanto, de um consumidor, qualquer um de nós, destinatário final, que adquira um produto de quem? De um fornecedor. Portanto, o conceito de fornecedor é o segundo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, lembrando, o consumidor pode ser pessoa jurídica? Sim. Pode ser pessoa física? Pode. Sim. Só que vai ter que ser o destinatário final, tá? Então, a partir do momento que eu adquiro para utilização, para eu usufruir, aí sim eu sou consumidor. Ok, e fornecedor, quem é? Aí é uma galera. Vejam só, conceito de fornecedor, artigo 3º. Pessoa física ou jurídica, novamente. Vejam só, pública ou privada. Nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Calma que eu já vou explicar o que é esse palavrão aqui. Que desenvolvem as atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e prestação de serviços. Só isso. Quase ninguém. Quem exerce as atividades, outra palavrinha-chave, gente, habitualmente. Quem exerce habitualmente essas atividades que nós trabalhamos aqui é considerado um fornecedor, tá? Então, desde aquele que produz, quanto aquele que monta, quem cria, quem constrói, transforma, importa, exporta, distribui e comercializa produtos ou presta serviços. Todos esses serão fornecedores, Pode ser pessoa física? Sim, pode ser pessoa jurídica, normalmente E o que é um ente despersonalizado? Bom, dentro do campo do direito civil se abre um leque, mas nesse caso específico, normalmente é aquela empresa que não é empresa, É aquela sociedade que não é sociedade. Como assim? As pessoas se reúnem, passam a exercer aquela atividade, mas não existe a legitimação jurídica, não existe um registro que deve ter daquela empresa. Então não é uma empresa legalmente constituída, mas as pessoas atuam como se fosse. É um ente despersonalizado, porque não é apenas uma pessoa física, é um conjunto de pessoas físicas, mas não é uma pessoa jurídica, porque ainda não se formou uma empresa, porque ela tem que ter o ato constitutivo registrado para sua formação. Tá? Então, esses são os entes despersonalizados. É claro que não é porque é uma situação informal, e acontece muito no nosso país, que o direito não vai respaldar isso, que o Código de Defesa do Consumidor não vai respaldar. Não, esses entes despersonalizados também vão responder da mesma forma. Pessoas autônomas? Também autônomo pode ser considerado, um ente despersonalizado. Pode acontecer assim também. Tá? Então, é aquela situação em que não é legalizada, nesse caso é tido como ente despersonalizado. Tá? Então, gente, não precisa decorar tudo isso, tá? É só saber que qualquer coisa que as pessoas façam para revender um produto ou oferecer um serviço, além disso, a importação e a exportação, tudo isso é ser fornecedor. Desde que eu faça isso com frequência, com habitualidade, Uma vez na vida, ou de vez em quando, você comprou uma coisa, não gostou,
e tem o dom de saber cobrar dos outros, em vez de doar aquilo, não te torna um fornecedor, porque aí não é habitualidade. Agora, se você faz compras em outro lugar e traz uma sacola cheia de coisas, sempre você vai sim, ainda que de forma nem sempre legalizada, ser um fornecedor. Vai ter que responder por conta daquilo que você fizer, ok? O conceito de fornecedor é bem mais amplo, Vamos voltar, vamos falar mais sobre os fornecedores, mas não se preocupem com eles agora. Agora nós vamos falar sobre o produto, artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, objeto de uma relação de consumo. Bom, bem móvel e imóvel, você pensa lá num automóvel, uma cadeira, um sofá, você sabe que é um produto, você sabe também que uma casa que você compre, um apartamento, enfim, também é produto. Agora, um bem imaterial. Tem aqui essa coisa chique, peraí. Um bem imaterial. O que é? É algo que eu não consigo ver, eu não consigo tocar, ele não se traduz materialmente. Um exemplo, uma música. Será que música não pode ser um produto? A partir do momento que ela é elaborada e que ela é vendida, e aliás tem cada produto por aí, que é bem vendido, inclusive, fazer o quê? O produto é objeto da relação de consumo quando destinado à satisfação da necessidade do consumidor e quando tiver o quê, gente? Valor econômico. Pode ser apropriado pelo consumidor. Então a música é sim um produto, porque ela tem valor econômico, ela vende. Então, só voltando ali, pode muitas vezes ser então um bem imaterial. Se traduzindo em valor econômico, ela efetivamente é produto, que seja objeto de uma relação de consumo. Opa! Sabia que ia chegar uma hora que eu ia me trocar. Aqui. E serviço, gente? O que é um serviço? Vejam, tem duas situações diferentes. A primeira delas é você exercer um trabalho e prestar serviço para uma empresa que te contratou como funcionário, tá? Então, se você é funcionário de uma empresa, se você tem que cumprir horário, tem a questão da habitualidade, tem subordinação, enfim, o que rege a tua prestação de serviço não vai ser o Código de Defesa do Consumidor, A tua prestação de serviço enquanto um funcionário vai ser regida pela CLT, é uma relação de trabalho, Então, exceto as relações de trabalho, sejam elas diretas, legalizadas ou não, tem várias situações em que as pessoas são realmente empregados, mas não há o registro, existem algumas formas de se tentar fugir, escapar dos critérios da lei. Mas, a rigor, havendo relação de trabalho, aplica-se a CLT, Fora isso, existem situações em que qualquer atividade vai ser fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Inclusive as de natureza bancária, olha aqui, perfeito para questão de quem está fazendo um concurso para o Banco do Brasil. Natureza bancária, financeira, de crédito, securitária. Então, na hora de exemplificar o que pode ser um serviço, tem aqui exatamente que, por isso que vocês estão estudando CDC, não é à toa, porque é um serviço que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, Então, não havendo relação de trabalho, a prestação de serviços remunerada, portanto, vai ser uma relação que é prevista e que é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, professora, então, um serviço, um dentista que eu contrato? Sim, existe aplicação no Código de Defesa do Consumidor. A gente vai ver mais pra frente um pouquinho, tá dentro da matéria, de que forma. Um advogado que você contrata também, conforme for a questão da prestação de serviço, você pode cobrar pelo CDC e assim por diante, O serviço que não for remunerado, isso no meu escritório tem bastante, quer dizer, não tem mais porque agora não trabalho mais de graça, mas quanto menos a pessoa paga, mais ela quer cobrar alguma coisa, Mas o serviço que não for remunerado, se ele for gratuito, ele não pode fazer parte de uma relação de consumo. Se você não pagou, se você recebeu gratuitamente aquele serviço, você não tem
ali a configuração de relação de consumo, porque não houve uma remuneração. Favores. Tá? Favores da vida, para parente, que a gente faz bastante, amigo, né? Enfim. Né? Nesse caso, na verdade, amigo de verdade, ele remunera, né? Ele valoriza o seu trabalho e remunera. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque isso não cai no concurso. Se houver uma remuneração indireta, você, por exemplo, a pessoa vai até o meu escritório e precisa se divorciar. E aí não tem dinheiro para pagar e aí fala, olha, mas eu faço serviço de pintura. De repente a gente está precisando de alguém que pinta o escritório e faz ali, né, uma troca dos serviços. Claro, nesse caso específico, houve remuneração indireta. Né? Indiretamente houve remuneração porque foi um serviço, foi pago com o outro. Nesse caso, existe a questão do CDC. Se algum dos dois fez a descontento do serviço, vai se aplicar o CDC, sim. Gente, sempre lembrando que isso serve para atividades lícitas, tá? A gente não vai falar aqui de prestação de serviços ilícitos, em outras turmas as pessoas acabam viajando em outras questões. Não, a gente está falando de atividades lícitas, tá? Bom, e aqui também por isso, né? O conceito inclui o serviço público. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O conceito de serviço também inclui serviço público. Vejam, lembrando que uma coisa é você pagar tributos e ter uma contraprestação. Nesse caso, o contribuinte com o Estado tem uma relação de cidadania e não de consumo, tá? Infelizmente. Né? O ideal seria que fosse sempre de consumo, que seria mais fácil para até cobrar. Então, quem paga tributo não é consumidor, porque você tem como não pagar um imposto, por exemplo, via de regra, não sei, algumas exceções legais. Não, o imposto, ele é cobrado independentemente. Você vai comprar qualquer coisa, um refrigerante, você está pagando imposto em cima daquele produto, né? Querendo ou não. Normalmente a gente não quer, né? Mas paga, tá? Então, nessa situação, é obrigatório. Então, o tributo é obrigatório, não há que se falar, desculpa, aqui, é esse que eu quero. Não há que se falar em relação de consumo. No entanto, se for um serviço público individual e facultativo, aquilo que eu posso escolher abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, eu posso escolher abrir uma conta no Banco do Brasil e os serviços e cartão de crédito e assim por diante. Nesse caso, aí eu estou falando de tarifa ou preço público, que são aqueles valores que nós pagamos pela contraprestação do serviço, e aí essa relação sim vai ser de consumo. Entenderam a diferença? Tributo, imposto, que é uma espécie de tributo, eu pago mesmo não querendo, é obrigatório e é para todos, tá? O serviço não. O serviço, ele vai, nesse caso específico, individual e facultativo, se eu puder, né? Cada indivíduo pode escolher aquela prestação de serviço por meio de tarifa ou preço público, aí sim vai ser uma atividade de consumo. É por isso que nós estamos estudando o CDC, né? Se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque eu escolhi esse tipo de serviço. Tem no âmbito particular também, mas eu escolhi o público, que me traz umas outras vantagens, né? Por exemplo, taxa de juros muitas vezes menor, enfim, tá? Então, aí sim cabe plenamente o Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo até aqui? Então, além desse conceito genérico, como eu já falei, a lei dispõe, inclusive, as de natureza bancária, né? Escolhendo como técnica, então, essa exemplificação de atividades. E aí faz a exclusão das atividades de natureza trabalhista. Claro, se eu presto um serviço por uma empresa, sendo contratado por ela como seu funcionário, seu empregado, o que rege é CLT. Não tem que misturar CLT com o Código de Defesa do Consumidor. Vocês entenderam que o raciocínio é diferente, né? Uma coisa é eu trabalhar como empregado de uma empresa e aí qualquer problema que eu tenha, eu vou recorrer à lei trabalhista, né? Outra coisa é eu prestar um serviço como autônomo, como alguém que não é exatamente funcionário, mas que prestou um serviço remunerado e foi remunerado por isso. Aí sim se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tá? Já falei, aquele que foi contratado, então CLT e a relação jurídica, obviamente, que é diversa. No caso de profissional liberal, tá? Advogado, médico, dentista, qualquer pessoa que possa trabalhar como profissional liberal, contador, enfim. Como é que funciona isso? Existe uma relação de consumo? Sim, há uma relação de consumo. Mas vejam, existe uma diferenciação que nós vamos ver daqui a pouco,
Tá? A questão da responsabilidade, ela é diferenciada. Tá? Não vou falar agora para dar aquele suspense, para a pessoa continuar acompanhando. Né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a responsabilidade objetiva. Lembram disso? Responsabilidade objetiva. Então, o que é essa responsabilidade objetiva? A partir do momento em que houve um dano, esse dano foi causado pelo produto ou pelo serviço, eu tenho ali a obrigação da empresa em indenizar. Né? E a empresa vai indenizar independentemente de quem tenha sido o causador desse dano. Se foi um funcionário, se foi um terceirizado, enfim. A empresa indeniza e depois ela resolve de quem que ela vai cobrar. Isso é responsabilidade objetiva. Não tem a discussão da culpa em especial. No entanto, no caso de profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva. Porque ele vai prestar o serviço dele e eu, consumidor, tenho que provar que ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Tá? Tem que provar a culpa desse profissional. Por exemplo, se você contrata um advogado, ele tem que cumprir os prazos de um processo. Se ele não cumpre com um prazo, por exemplo, o prazo para contestação. Sabe o que é contestação? Quando alguém entra com uma ação contra você, tomara que não, né? Tomara que não. Quando alguém entra com uma ação contra você, você tem 15 dias para responder. Você recebe lá uma cartinha, fica desesperado e tal, e tem 15 dias para responder. E aí o que você tem que fazer? Você tem que contratar um advogado para responder, que é ele que faz isso, que fala no processo. E aí você contratou o advogado em tempo hábil e ele esqueceu, foi viajar, esqueceu. Não protocolou a contestação naqueles 15 dias que precisava protocolar. Perdeu o teu prazo. Você é revel, você perdeu tendo contratado um advogado. Veja, é irresponsabilidade total desse profissional. O advogado tem o dever de cumprir os prazos. Se ele foi contratado, ele deveria ter cumprido. E no processo não há o que fazer. Então, nesse caso, ele foi negligente e cabe uma responsabilização aqui. Tá? Dentro da ideia do Código de Defesa do Consumidor, inclusive. Você vai no dentista. Já aconteceu com alguém aqui? Vai tratar um canal, o cara vai lá e fura o meio do teu dente. Perdeu o dente. Pois é, depois como é que você vai provar que foi aquele dentista, que foi aquela situação? A questão da prova, nesse caso, é mais difícil. A do advogado, não, né? O advogado é mais fácil, porque tá tudo lá no processo. Então, a pessoa reúne essas provas e fica mais fácil. Um médico tem lá no prontuário que o indivíduo é alérgico a determinada substância. Ele vai lá e prescreve essa substância para o indivíduo. Então, também cabe aqui a responsabilização. Mas é óbvio que nesse caso, às vezes, aquele prontuário acaba sumindo, acaba se perdendo, enfim. A questão da prova também é mais difícil. Entenderam a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva? Objetiva, a empresa responde, independentemente se o culpado foi A, B ou C, enfim. Foi dentro da empresa, foi o produto que a empresa está vendendo. Tá? No caso do profissional liberal, não. Tem que se comprovar a culpa desse profissional. Negligência, imperícia e imprudência. Tá? Então, deve-se... Opa, de novo. Desculpa, meu Deus do céu. Deve-se provar a culpa. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Só para acordar um pouco vocês, eu faço essas confusões aqui para ver se vocês estão acordados. Não? Tentei, né? Professora, acho que é você que não está muito acordada. Pois é. Mas tudo bem. Empreiteiro de mão de obra, só para vocês saberem, isso aqui não vai cair na prova de vocês, tá? Mas para vocês terem uma ideia. Bom, se contrata alguém para fazer uma obra para você. Bom, ele pode ser ou profissional liberal ou ele pode ser empregado, porque você contrata uma empresa que vai trazer os seus funcionários para prestar esse serviço, tá? Então, normalmente existe uma relação de consumo, E claro, vai ser uma relação trabalhista no caso dele ser empregado de uma empresa, enfim. Agora, eu posso acionar como consumidora a empresa que eu contratei, porque eu contratei para fazerem lá, sei lá, uma parede de tal cor, de tal tamanho, não sei o quê. De repente eu chego lá e tá uma coisa totalmente diferente daquilo que eu pedi, tá? Bom que isso não acontece, né? Aconteceu com vocês já? Pois é. Então, acontece bastante. Investidores do mercado imobiliário. Professora, por que eu tenho que saber isso? Sei lá, tem a ver com banco, não tem?
compra e venda de ações e bolsa de valores, né? Então, o que acontece aqui? Não é uma relação de consumo, tá? Por que não é uma relação de consumo? Porque existe uma lei especial, a 793 de 89, que regula esse assunto. Então, quando existe algum problema, né, relativo àquelas ações que você aplica em bolsa de valores, você vai recorrer a essa legislação e não ao Código de Defesa do Consumidor, tá? É uma matéria bem específica, mas pode ser que seja cobrado. Alguém de vocês já leu a Constituição Federal? Já decoraram? Eu tive um aluno uma vez na graduação que decorou a Constituição Federal. Para que ele usou isso? Para que ele usou isso, eu não sei, né? Mas ele decorou. E é bonita ela mesmo. Agora, ele podia ter, sei lá, usado um pouquinho melhor o tempo dele, né? Estudado mais coisas, talvez. Enfim. Vamos falar agora sobre os princípios constitucionais aplicáveis à defesa do consumidor. Ninguém nunca leu a Constituição? Alguma coisa a gente sempre sabe, o artigo 5º, tá? Que é o que traz direitos e garantias fundamentais, tá? Que tem lá todos os direitos previstos e no inciso 32 tem a proteção aos direitos do consumidor, tá? O que diz ali é apenas que se garante o direito do consumidor, né? Por lei específica que vai ser o Código de Defesa do Consumidor posterior. Tá? Então, a Constituição Federal vai reconhecer, portanto, o consumidor enquanto vulnerável. Lembram por que nós somos vulneráveis? Porque a gente não estava lá na hora de fazer a coisa. Isso, a gente não estava lá na hora de fazer a coisa. Uma boa resposta. Né? Não participamos do momento da produção do produto. É que a palavra não é descritiva, então... já resolveu. Sabe responder, tudo bem. Né? Não tem aquela coisa de decorar isso, não. É saber o conteúdo mesmo, isso mesmo. Então, se não acompanhamos a produção, somos vulneráveis. Então, por reconhecer essa vulnerabilidade, né, nós precisamos de proteção. Tá? Além disso, a defesa do consumidor faz parte também naquela parte do artigo 170 e seguintes da Constituição Federal, que trata das questões relativas à atividade econômica. Então, ela traz limitações às empresas, tá? Na hora de exercer a sua atividade. Por exemplo, a questão da proibição do monopólio, né? E assim por diante. Então, a livre concorrência é a base, né, do nosso direito nessa área, justamente para possibilitar que os consumidores possam escolher, né, o produto conforme a possibilidade, conforme a necessidade e conforme seja mais agradável. O preço, a prestação de serviço, assim por diante. Mas mesmo assim, no princípio geral da atividade econômica, então tem ali para as empresas que elas devem observar o Código de Defesa do Consumidor. Tá ali. Imagina se não tivesse. Né? Mas está ali a previsão constitucional, mais um dos princípios. Ainda, a proteção contra propaganda e publicidade. No artigo 37, parágrafo 1º, gente, eu estou falando os artigos aqui, mas vocês não precisam decorar isso, tá? Só para vocês localizarem os pontos na Constituição Federal, que é a lei maior, a que mais vale no país para resolver essa questão, né? Estabelece que os órgãos públicos devem dar caráter informativo e educativo à sua publicidade. Por exemplo, que seja uma propaganda lá da Caixa Econômica Federal ou do próprio Banco do Brasil, tá? Eles, na sua propaganda, eles têm que tomar bastante cuidado com o caráter informativo e educativo. Tem que explicar para a população do que se trata, como é, que tipo de programa tem ali, que tipo de incentivo e assim por diante, tá? Porque existe essa proteção por parte do artigo 37, parágrafo 1º, tá? Encerramos agora esse bloco, então, já continuamos.